bom dia, minha gente. Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Bom dia, bom dia. Minha gente, hoje são 7 de julho do ano de 2022. Estamos em mais uma transmissão de aulas do curso técnico em serviços jurídicos nesta quinta-feira. Bom dia, bom dia. Eu estou diretamente aqui do Estúdio 6. Eu, o Jackson, a Gardênia como prof assistente, e nós vamos juntos até às 9 horas da manhã com a disciplina de ética e relações interpessoais. Câmbio. Beleza, minha gente? Ei, Jackson, pode botar o slide todo aí na tela, por favor? Muito bem. Ética e liderança está entre os objetos de estudo que nós vamos discutir nesta nossa aula de hoje, ok, minha gente? Só um minutinho, estou consultando aqui. Hoje, 7 de julho, estamos a 188 dias do início do ano, viu, minha gente? A lua de hoje é crescente, vai dar para a gente ver 51%. Pode voltar a imagem aqui para mim, Jackson, eu estou pescando mesmo aqui. Hoje é dia de uma coisa muito gostosa. Hoje é dia do chocolate, viu? Tu gosta, Jackson, de chocolate? Eu sou parido ainda hoje por Nescau. Né? Hoje é dia do chocolate. Olha que coisa interessante. Hoje é dia do ingresso da mulher nas fileiras da Marinha Brasileira. Hoje, dia 7 de julho. Dia das paneleiras, dia do produtor rural mineiro e dia do voluntário social. Olha aí, esse 7 de julho aqui. Jackson, pode botar o slide todo aí na tela. Vamos começar a trabalhar. Muito bem, vamos lá. Eu estou vendo, minha gente, dúvidas, exemplos, observações, por favor, fiquem à vontade para se manifestar pelo chat. Estou vendo já o bom dia da Antônia Machado. Bom dia. Seja bem-vinda, querida. O Arley Carvalho também acaba de dar o bom dia dele. Estou olhando aqui para o IPTV e vendo os polos conectados conosco. Campinas do Piauí, Hugo Napoleão, Isaías Coelho, João Costa, Ribeiro Gonçalves e Santa Filomena. E aqui, já dando bom dia pelo chat, Isaías Coelho e Santa Filomena. O canal Seduc Pi também está aqui dando bom dia. Por favor, mestres presenciais, digam os seus nomes e os polos de onde vocês... na hora que vocês já no chat aqui, quando vocês dizem os nomes de vocês, já dá para ver o polo. Digam os nomes de vocês, podem compartilhar o nome dos alunos, a gente vai falando durante a transmissão aqui. O polo Seduc Pi, canal 7, fala diretamente de Rio Grande do Piauí. Bom dia, minha gente. Sejam todos bem-vindos. Tá bom? Vamos começar a trabalhar. Podem compartilhar os nomes aí dos mestres presenciais e alunos nesta transmissão. Deixe-me calibrar minha canetinha mágica para a gente discutir muita coisa interessante que nós temos na aula de hoje. Eu sou o professor Fernando Galvão, vamos juntos até às 9 horas da manhã. Gil Martins, bom dia, olha aí. O Gil, tu tem o nome da avenida lá pertinho da casa da mamãe. A gente morava no bairro 3 Andares, eu já saí de lá, mas a casa da família ainda é lá. E o nome da avenida era o nome da avenida é Avenida Industrial Gil Martins, né?
Muito bem, vamos lá. Minha gente, a ideia da aula de hoje, assimilando aqui a relação entre ética e liderança, destacando os modelos de líder. E vamos adiante. Vejam só, aqui nós temos para a reflexão o quanto as atitudes de líderes são capazes de influenciar nas atitudes éticas de seus funcionários. Essa aqui é uma provocação interessante. O que é que vocês acham que na prática isso acontece? O quanto que as atitudes dos líderes influenciam nas atitudes éticas dos seus funcionários. A gente sempre vai ver, quando se trata de liderança, esse tipo de coisa lá no futebol, sacam? Deixa eu trazer essa reflexão aqui. No futebol, ou num time de futebol, nós temos, naturalmente, o técnico como um líder, mas no campo, entre os jogadores, também existem as lideranças. Sacam? Os jogadores mais experientes, os jogadores que compartilham essa experiência, orientam os mais jovens, e tudo mais. Tanto nos treinos como dentro de campo. Essa liderança ela acaba ajudando o técnico nesse sentido. Agora vejam, além dessas lideranças, você acaba tendo no campo e também fora, pode voltar aqui a imagem para mim, Jackson, você acaba tendo também os grandes jogadores, os grandes nomes do futebol. São os grandes contratos, é o cara que ganha muita grana, é aquele craque que tem a vocação literalmente, aquele jogador capaz de fazer coisas que a grande maioria dos outros não faz. Ele tem um foco maior da mídia, a torcida dá um foco maior para ele. Ele acaba tendo uma grande responsabilidade e esse tipo de jogador acaba não abraçando a liderança que naturalmente ela emana dele. Então, quando ele chega no campo, seja no treino, ou seja no jogo, ele vai ser aquele jogador para onde os olhares tendem a se concentrar. Sacam? De certa forma, esse tipo de jogador, ele acaba, inclusive, ele pode eclipsar, né? Quando eu digo eclipsar, literalmente, é naquele processo em que algo cobre uma outra coisa, uma coisa reluzente, ela é coberta por algo que tem ausência de luz, de energia. Então, aquilo ali acaba que o capitão ele não fica tão no foco das atenções, mas fica aquele grande craque, aquele grande jogador. E nem todos os jogadores eles têm a maturidade para lidar com a liderança, para lidar com a fama, para lidar com o dinheiro. E por vezes você pode ter um grande jogador desse que tem uma liderança nata que emana dele, esse grande craque, e que de repente ele é um jogador extremamente indisciplinado. Ele é um exemplo para os outros. Todos os outros jogadores do time menos famosos querem ser tão famosos quanto ele, querem ter tanta grana quanto ele. E ele, de repente, é um jogador indisciplinado. É aquele cara que vai para a festa até tarde, antes do próximo dia, que é um dia de treino. Entendem isso? É aquele jogador que não se dedica aos treinos, não é? Porque ele conta muito com o talento natural que ele vai ter, sacam? E que por questões até comerciais, de marketing, influência política eu digo política e econômica, por vezes
o técnico ele precisa montar todo o time para jogar em função daquele grande craque, né? Então vejam, tudo isso, esse grande craque, ele acaba sendo, ele é naturalmente uma liderança, mas ele não se comporta como um líder. E ele coloca na mesa do clube certos exemplos, não é? Em que os jogadores menos famosos ou até os mais jovens, a torcida, ela acaba tendo uma revisão de valores negativos. Por exemplo, o cara que mais ganha grana, o cara que mais joga futebol em campo, é o cara mais indisciplinado, é o cara mais. É o jogador mais irresponsável, é o jogador mais arrogante, é o jogador mais individualista. Entendem? Isso tem uma carga muito grande dentro de todo o time, dentro de toda a equipe. Sacam isso? Futebol é muito comum a gente ver esse tipo de coisas. Sacam? E aí, óbvio que não existe ninguém perfeito, claro, mas já existem outros jogadores de alto desempenho que, de fato, eles têm uma postura diferente. Deem uma olhada no Cristiano Ronaldo, como ele é um jogador que é disciplinado. O cara, ele é uma máquina, ele é dedicado, ele trabalha para aquilo, ele tá. Aí já entra uma outra questão de liderança. O Cristiano Ronaldo, ele naturalmente é uma liderança, como o Neymar é naturalmente uma liderança. Vou comparar diretamente os dois jogadores, mas eles têm posturas de exercício dessa liderança muito diferentes. O Cristiano Ronaldo faz a gestão da marca dele. O Neymar naturalmente tem uma marca, mas ela não é tão bem gerida, ou ela não é gerida de forma profissional como é a do Cristiano Ronaldo, sacam? E mas também tem essa coisa, o Cristiano Ronaldo é aquele cara que é mais dedicado, ele treina mais do que os outros. Ele, do ponto de vista da disciplina, do esforço, ele é uma liderança a ser seguida pelos companheiros que estão próximos a ele, entendem? Então, funciona. Mas, ao mesmo tempo, Cristiano Ronaldo, ele é um grande craque, ele é uma máquina de alta performance, do ponto de vista de jogador, mas, ao mesmo tempo, tem aquela coisa da fama, da arrogância, que também precisam ser trabalhadas no sentido... Sacam quando a gente está falando de inteligência emocional? É preciso que isso também seja trabalhado, para que a equipe possa se integrar mais a esse jogador. Sacam? Então, são muitos os pontos que a gente vai poder ter a oportunidade de estar destacando aqui ao longo de toda a aula. Estou comparando esses dois grandes jogadores, e fiquem à vontade para compartilhar outros exemplos que vocês queiram. Por vezes é um técnico. No futebol é bom porque a gente sempre está vendo isso, faz parte do nosso dia a dia, porque é muito televisionado. Beleza? Então, pode voltar o slide tudo aí na tela, Jackson. Volto a dizer para vocês, estou vendo mais participações aqui pelo chat do IPTV. Povo de Jaicós, né? Minha gente, faz sentido isso que eu estou dizendo? Sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. Beatriz Alves, bom dia, falando aqui pelo YouTube. E o povo de Jaicós, né? A Valdilene, a profa mediadora da unidade escolar Frutuoso Juscelino, em Jaicós, a terra do galo de cobre. Bom dia. Estou vendo aqui o povo de João Costa também dando bom dia pelo IPTV. Já vi aqui Massapê aparecendo. Cadê o bom dia de vocês, Massapê? E pela primeira vez pelo chat do IPTV, estou vendo Pedro II. Bom dia, sejam bem-vindos. Por favor, mestres presenciais, digam o nome de vocês aqui pelo chat. Câmbio. Beleza? Pedro Laurentino, bom dia. Ribeiro Gonçalves, Hugo Napoleão também já se conectou conosco aqui. Vamos adiante, minha gente.
Então, volto a destacar, quanto as atitudes dos líderes são capazes de influenciar as atitudes éticas dos seus funcionários, ou dos seus subordinados, ou dos seus seguidores. Em Pedro II, a profa mediadora é a Alana. Bom dia, profa! Câmbio, terra boa. Conheci Pedro II. Eu fiz uma viagem aí, profa Alana. A gente estava era uma equipe de trabalho onde a gente estava levantando dados sobre o impacto econômico do Festival de Pedro II para a economia, para a cidade de Pedro II. E aí eu fiz uma viagem rápida para vocês verem como é que são as coisas. Eu não consegui, ao longo da minha vida até agora, conhecer. E no Festival de Inverno, viu, Jackson, de Pedro II? Tu já foi lá? Não fui. Mas fui para Pedro II com uma equipe para a gente ir lá fazer levantamento de dados sobre o evento. Aí eu voltei no mesmo dia, porque eu fui só para coordenar, voltei para Teresina e a equipe ficou lá para levantar os dados. Ó, mediador de Isaías Coelho, prof. Maurício, grande abraço, prof. Seja bem-vindo. Campinas do Piauí, a mediadora Samires. Bom dia, bom dia. Muito bem, minha gente. Câmbio. Beleza. Então, prof. Alana, Maurício e Samires, então é assim, sacam? Vamos lá. Eu estava coordenando essa equipe que ia fazer esse levantamento de dados. Eu não podia mandar só a equipe sem eu ir. Então, eu fui com a equipe para a gente se inteirar, para a gente ver o ambiente lá em Pedro II. Eu, por conta de outras tarefas para fazer, tive que voltar para Teresina e a equipe lá ficou para levantar os dados. Bora imaginar que a equipe vá e sem a liderança, sem a coordenação, sem o traçar as diretrizes, entendem? O pessoal fica mais solto, o negócio fica mais sem direcionamento, sem diretriz. As coisas tendem a não correrem como o idealmente planejado, sacam? Conheci lá o casarão de vocês aí, Pedro II, muito massa. Joaquim Pires, bom dia. A escola é Doroteu Sertão. Eu gosto desse nome, povo de Joaquim Pires. A profa mediadora é a Maria Antônia. Bom dia, bom dia. Bom dia para vocês, a minha turminha aí da escola José Mendes Vasconcelos, de Joaquim Pires. Câmbio. Vamos adiante, minha gente. Então vejam, até que ponto um líder tem a liberdade de burlar as regras e quais são as consequências disso? Aqui é interessante, né? Sacam? Até porque a gente também precisa ter essa clareza. Minha gente, tem regra que é burra. Tem regra que a gente precisa, por vezes, é possível, e é preciso muita avaliação e muita inteligência emocional para isso, para identificar realmente que regras a gente precisa seguir, porque tem regra que compromete o atingimento dos objetivos. Agora, esses objetivos e as regras precisam estar, não estou dizendo que os fins não justificam os meios. É preciso ter um alinhamento, porque até para quebrar a regra, você precisa ter como objetivo ali o bem-estar da coletividade, do trabalho de equipe, o fazer o trabalho fluir, sacam? E aí é por isso que esse ponto está dito aqui. Até que ponto? Isso aqui é preciso muita maturidade para lidar com isso. Tá bom? Priscila Carvalho, bom dia! Então, quais são os pilares para uma liderança de sucesso? Sacam? É por isso que é tão importante a gente aplicar isso aqui, ó, minha gente, o título da nossa disciplina, Ética e Relações Interpessoais. Vamos lá. Vocês querem que
Vocês querem um exemplo mais prático desse segundo ponto polêmico aqui? Até que ponto um líder tem a liberdade de burlar as regras? E quais são as consequências disso? Vamos lá. Bora imaginar uma equipe de policiais fazendo uma abordagem policial. Aí, essa equipe policial, estou falando de polícia, por exemplo, em tese, Polícia Rodoviária Federal, pega um cara que foi pego de moto sem capacete, viu, Jackson? Aí a equipe vai lá, faz a abordagem, o cara ele resiste de alguma forma, os policiais vão lá, abordam e os policiais imobilizam o motorista da moto. De onde foi que vem uma ideia de alguém pegar esse motorista, colocar no bagageiro da viatura e começar a soltar bombas de gás lá dentro, com ele dentro? Entendem isso que eu estou querendo colocar? Até que ponto um líder tem a liberdade de burlar as regras e quais são as consequências disso? Não havia, minha gente, aí eu não vou botar ponto, vou botar interrogação. Havia necessidade, isso não está nas regras, ponto. Esse tipo de procedimento. E aí, vale esse tipo de liberdade? Vale esse tipo de atuação? Quais são as consequências disso? Entendem? Jackson, procura bem aí na tela, no navegador da internet, procura aí uma notícia, PRF coloca sigilo lá na apuração, né? Na apuração desse caso. Bota assim, PRF, bota sigilo. Vai cair em alguma notícia nesse sentido, para a gente compartilhar isso que a gente está dizendo com o povo. Sacam? Então, a liderança precisa ter muito cuidado na condução dos seus seguidores ou dos seus liderados. PRF coloca sigilo. Aí, ó, pronto. Aí, já, esse bem, ó, 100 anos em documentos do caso Genivaldo. O nome do cara é Genivaldo. Só isso aqui mesmo. Olhem aí, pode compartilhar na tela com o pessoal. É só para vocês verem como o que a gente está discutindo aqui nesse slide, no começo da aula, tem tudo a ver com o que acontece no mundo. Isso aqui não é teorização, isso aqui não é isso aqui é vida real. PRF coloca sigilo de 100 anos em documentos do caso Genivaldo. A Polícia Rodoviária, ela coloca... É um processo administrativo. Olhem a imagem aqui, né, do ocorrido, né, com o rapaz preso no bagageiro do carro, né, da viatura, e com bombas de gás soltas. Polícia Rodoviária Federal impôs um sigilo de 100 anos nos processos administrativos sobre a morte do motorista lá, desse Genivaldo, que ocorreu 25 de maio. Né? O acesso às informações tem sido negado pela corporação. De acordo com a PRF, os documentos tratam de informação pessoal e deveriam ser restritos. Pode botar, flagrado sem capacete, Genivaldo foi colocado no camburão de uma viatura e asfixiado com uso de gás lacrimogêneo. Pode voltar lá para a tela, por favor, Jackson. Entendem? A PRF ou a direção, de certa forma, ela... Bota a imagem aqui para mim, Jackson. Enquanto liderança, eu fico perguntando, eu vou fazer essa provocação para vocês. Será que isso é um bom exemplo para os liderados? Os liderados, eles incorrem num erro, né? Eles transgrediram, né, todas as regras de abordagem policial. É preciso que se faça uma investigação sobre isso para apurar a responsabilidade. Aí se coloca um sigilo de 100 anos. Isso é um bom exemplo? Isso é um mau exemplo? Será que isso não pode alimentar outras
comportamentos parecidos? Ou colocar em sigilo vai inibir outros fatos parecidos? Sacam? São essas as questões que merecem ser postas. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson. Minha gente, dúvidas, exemplos, observações, fiquem à vontade para compartilhar pelo chat. E o que é liderança ética? Vamos começar esclarecendo isso, né? Os dicionários de Oxford definem ética como princípios morais que governam o comportamento de uma pessoa ou a realização de uma atividade. Isso aqui precisa rodar sempre tudo que a gente vai fazer. Como é que a gente vai se relacionar em determinados momentos com os nossos pais, com os nossos irmãos, com o namorado, namorada, né? Com os nossos colegas de escola, com os nossos colegas de trabalho. Né? A ética governa a nossa forma a forma de nos comportarmos quando a gente interage com as outras pessoas ou quando a gente exerce uma determinada atividade. Sacaram isso, minha gente? Câmbio. Então, portanto, a liderança ética significa agir de acordo com os seus princípios morais em sua vida comercial e tomando decisões no dia a dia. Simplificando, a ética significa fazer a coisa certa. É óbvio que ninguém vai conseguir fazer a coisa certa a todo momento. Volta aqui para mim, Jackson, por favor. Por que é que ninguém vai conseguir todo o tempo fazer tudo sempre da mesma forma correta? Porque nós somos seres humanos e temos nossa dimensão racional e também a dimensão consciente ou inconsciente. Então, a gente pode estar contaminados de forte emoção e nos comportarmos, né, de forma equivocada em várias situações da vida. Entendem? Agora, por isso que é importante o domínio das emoções. Por isso que é importante razão e emoção. Por isso, essas coisas não podem estar descoladas. Diante de todas as situações nas quais a gente está vivenciando, a gente precisa botar a razão para dialogar com a emoção. Aí a gente melhora muito a qualidade das tomadas de decisões. Inclusive de quando a gente erra, a gente entender que errou e assumir a responsabilidade e as consequências, não é, pelo mal feito. Entendem? Mas erros sempre vão acontecer. A imperfeição faz parte da vida humana. O que a gente precisa é estar sempre nos polindo. Somos pedras brutas e a gente precisa estar se polindo, aparando as arestas. O grande objetivo é nos tornarmos uma pedra polida, já que todos nós somos naturalmente pedras brutas. Sacam isso, essa analogia? Tá bom? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson? Deixa eu encostar aqui no chat, estou vendo participações pelo YouTube. A Profa Gardênia, é importante esse domínio pessoal. Isso é humildade e maturidade. Exatamente, Profa, é isso mesmo. Vamos adiante. A ética no processo de liderança. Vejam só. A liderança ética, ela se traduz numa conduta apropriada sobre as ações pessoais. Minha gente, essa aqui é uma síntese muito interessante para a gente fazer aqui, ó. A liderança ética se traduz numa conduta apropriada sobre as ações pessoais. Faz muito sentido isso, ok? Qual é a conduta apropriada mais adequada para eu adotar em sala de aula? Sacam? Estar me comportando de forma a atrapalhar o ambiente de aprendizagem? Qual ou não? Qual é a conduta apropriada na minha relação com os meus colegas? Eu me achar a última Coca-Cola do deserto e querer humilhar
um outro colega, porque eu me acho o maioral, então todo mundo que não é eu. Me lembrei da música do Caetano Veloso, Narciso. A música do Caetano Veloso, ela diz assim: Narciso acha feio o que não é espelho. Lá você se acha o maioral em alguma coisa, ou a maioral, e começa a humilhar as outras pessoas, a tirar ondinha, a tirar sarro, a fazer o bullying. Isso é uma conduta apropriada, para que você possa se comportar com os outros, sacam? É você literalmente desrespeitar as hierarquias dentro de casa ou em qualquer outro lugar, na igreja ou na escola ou qualquer coisa, sem essa humildade, sem essa maturidade que a profa Gardênia está falando aí. A pessoa pode ser parte do perfil da pessoa, ela tem uma postura mais arrogante, pode acontecer. Por isso que a profa Gardênia toca aí nesse ponto. A pessoa é arrogante, pode fazer parte das crenças dela, sacam? Mas é por isso que é importante o domínio pessoal, pois controle sua arrogância. Se você é arrogante, controle sua arrogância. É responsabilidade sua. As consequências disso, elas vão recair sobre você. Entendem isso? Essas são questões que a gente precisa botar na mesa, tá bom? Na nossa mesa mental, quando eu falo isso, né? Na mesa em que a gente está todo momento tomando decisão. E aí a mesa que eu falo é nesse sentido. E essa liderança ética, ela se manifesta através da comunicação bilateral, né? Ela se manifesta nesta comunicação bilateral. Principalmente quando a gente está interagindo com os outros. Ok? Povo de Hugo Napoleão, povo de Isaías Coelho, de Cristino Castro, olha aí. Estou vendo agora aqui conectados conosco, povo de Cristino Castro. Sejam bem-vindos, minha gente. Campinas do Piauí, Jaicó, Jerumênia, João Costa, Massapê, Pedro II, Pedro Laurentino, Ribeiro Gonçalves e Santa Filomena. Né? Do acompanhamento dos colaboradores, no apoio durante o processo de tomada de decisão. Né? Aqui é onde a liderança ética ela vai se manifestar. Quando o líder segue princípios éticos e adequa a sua conduta aos códigos morais, é possível promover a justiça organizacional e... faltou só um Rzinho aqui. E influenciar o comportamento ético dos seus colaboradores. Tá bom? Não adianta ser aquela liderança que faço o que eu faço, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É bem isso, sabe? Não, as coisas são integrais, elas precisam estar conectadas. Né? O que eu falo precisa se materializar. Sacam? É por aí. Vamos adiante. A ética como um atributo fundamental da liderança. Né? Não dá para exercer a liderança sem a ética. Ok? Então vejam, o conceito de liderança ele decorre desses atributos e dessas qualidades da pessoa que é líder. Então, deixa eu também destacar aqui, porque este é um ponto massa, né? A liderança decorre das qualidades da pessoa que é o líder. Né? Tá aqui, a liderança. Dependendo do perfil, da forma de se, das qualidades, da forma de se comportar, esse líder ele vai ter determinadas características. Isso vai se refletir, minha gente, na sua capacidade de conduzir e influenciar as outras pessoas. Influenciar no bom sentido, influenciar, por exemplo, na busca pelo atingimento dos objetivos. Objetivos estes que devam sempre ter como norte
o bem-estar da coletividade, não é? Da organização e das pessoas. A ética é um conjunto de atitudes comportamentais de um líder, não é? Que muitas vezes, por vezes, esse líder pode até não ter um cargo como administrador, mas ele é um modelo para as outras pessoas que exigem o exemplo, né? E a responsabilidade pelas suas ações e comportamentos. Lembram lá da frasezinha do tio Ben para o Homem-Aranha, né? Ou seja, grandes poderes exigem grandes responsabilidades. A liderança é um poder, minha gente. E é um poder de você liderar, de você influenciar, né, de você conduzir pessoas. Então, como é que você está usando esse grande poder? Né? É com responsabilidade ou é com irresponsabilidade? Saca? Isso em todas as dimensões da nossa vida. Ok, povo? Câmbio. Volta um pouquinho aí o chat do IPTV, por favor, Jackson. Ok? Profa Samires, professor Maurício, Alana, câmbio. Professora Antônia Machado, beleza? Vamos adiante. Requisitos da liderança para uma postura ética. Né? Ser naturalmente um líder, ele precisa ser isso, ele precisa ser um educador, né? Precisa estar sempre aprendendo e sempre ensinando, promover a integração das equipes através das negociações, a gente vai falar muito disso, preservar verdades e crenças que orientam as políticas e as estratégias empresariais. Ou seja, a gente precisa trabalhar no sentido de buscar os consensos. Né? Se, por exemplo, uma empresa ela tem como uma crença trabalhar com transparência, então o líder precisa fazer com que todas as ações empresariais sejam transparentes. Sacam? Qualquer coisa que saia dessa rota é responsabilidade da liderança, né, trazer para si. Bora imaginar que eu sou o diretor financeiro de uma empresa, mas um subordinado meu, ele de repente comete um desvio de conduta, ele comete uma fraude, né, junto com um fornecedor. É importante que quando essa informação chegue a mim, eu consiga trazer aquela fraude, né, jogue holofotes para aquela fraude, para que a gente possa corrigir aquela rota e aí eu possa estar novamente trilhando pelos objetivos iniciais a serem buscados. Quais? O da transparência, ok? É contribuir para a renovação contínua da cultura organizacional. A Micaele, bom dia. Professor, aqui é a aluna Micaele Carine, de Araújo, da unidade escolar José Mendes Vasconcelos, de Joaquim Pires. Bom dia, Micaele, seja bem-vinda, querida. Tamo junto aqui, viu, Micaele? Qualquer dúvida, exemplo, observação que você queira fazer, por favor, fique à vontade para interagir com a gente pelo chat. Beleza? Então, liderança. Podemos dizer que liderança é uma influência interpessoal em uma dada situação dirigida através do processo de comunicação humana. A ideia é atingir objetivos. Então, nós temos essa liderança aqui. E a imagem, ela vai mostrar aqui um tipo de liderança. Né? Deem uma contemplada nessa imagem aí. Tem lideranças que são assim, que são exercidas, né? E a pergunta é, esse tipo de liderança, ela é positiva ou ela é negativa? Entendem? Vamos
adiante. O que é um líder? Bem, a gente pode dizer que um líder dirige um grupo social, ok? Pode ser um grupo de igreja, um padre ou um pastor orientando espiritualmente uma comunidade, dentro da escola um professor, ou mesmo numa turma de alunos pode ser que exista no grupo de amigos um líder, ou você dentro da família, ou sacam uma liderança assim, um líder é assim, ele dirige ou conduz um grupo social. E tem a participação espontânea do grupo, né? Esse é um outro ponto que merece destaque. O chefe, ele se contenta com tarefas. O líder consegue entusiasmo. Aqui é uma observação muito massa a se fazer, diferenciando chefia de liderança, viu? O chefe se contenta com tarefas. O líder consegue entusiasmo, o interesse pelo trabalho, a cooperação. Vejam, deixa eu apagar isso aqui e volto de novo com a caneta. Na verdade, o que é que o líder ele consegue dentro de uma equipe? Um negócio que a gente chama de engajamento. Engajamento é sinônimo de envolvimento. As tarefas não são feitas não se faz uma tarefa por se fazer, se faz com paixão, se faz com vontade, se faz com tesão, se faz com sangue no olho, sacam? Isso é possível se conseguir com uma liderança muito forte, ok? O que é que faz um líder? Os atributos básicos de um líder. Ao procurarmos compreender a liderança, devemos considerá-la como um fenômeno cultural, psicossocial, oriundo do trabalho socializado. Ok? Essa é uma questão que precisa ser observada por todos nós. Tá bom? Por isso que a liderança tem uma responsabilidade muito grande, entendem? Porque ela é isso, ó. Uma liderança não é um fato isolado ou pessoal, entendem? É um fenômeno cultural, ele é psicossocial, ele transcende o individual, ele é grupal. É por isso que vem a responsabilidade no exercer uma liderança, entendem? E aí pode conduzir determinados grupos sociais para o bem ou para o mal, para o bom entendimento ou para o mau entendimento, para o bom comportamento ou para o mal, sacam? É isso. Então, a liderança capaz de motivar e comprometer, né? Vejam, o líder deve liderar equipes de trabalho para que consiga o comprometimento e a motivação da sua equipe. É como eu estava mencionando a história lá, né, do engajamento, né, do sangue no olho. As pessoas precisam ser convencidas. Volta a imagem aqui para mim, Jackson. As pessoas precisam ser, são as duas dimensões. As pessoas precisam ser convencidas no campo das ideias, da importância daquilo que deve ser feito, e também as pessoas precisam ser persuadidas a agir. Não basta só o convencimento no campo das ideias. Isso precisa fazer parte do mesmo movimento. A gente precisa conectar cada vez mais o pensar e o agir. Eu penso, eu faço. Eu penso, eu faço. Eu tenho que estudar. Então, eu executo o estudo. Eu vou ter uma rotina de estudos, por exemplo. Eu tenho tantas tarefas para fazer esse dia. Ok, então coloque lá na agenda. Anote no caderno, anote. E defina prioridades. Aí você foca no que é essencial.
for complementar, você pode executar depois. Entendem? É a história é a história os líderes que dizem assim: faça o que eu digo, não façam o que eu faço. Isso não existe de verdade. Na prática, o que precisa eu digo, eu faço. Por isso que é interessante não fazer promessas. Não faça... porque as promessas, em muito, elas são vazias, entendem? Não faça promessas de amor. Faça compromissos de amor, entendem? Não faça promessas de trabalho. Eu vou trabalhar com isso. Eu vou fazer isso. Construa compromissos de trabalho com objetivos, com metas, com tarefas a serem feitas que vão ajudar a traçar, a alcançar os objetivos. Aí sim, você sai do vazio das promessas e você vai para... Agora, faça compromissos que você seja capaz de responder. Entendam? Por isso essa história da prioridade. Tem muita coisa para a gente fazer. Vocês têm muitas coisas para fazerem durante o dia de vocês. É por isso que é importante priorizar os compromissos. Sacam? E aí você consegue literalmente definir objetivo, definir metas e fazer tarefas que vão ajudar a cumprir as metas, que vão ajudar a atingir os objetivos. Sacam? Aí sim, né? Mas promessa, eu vou estudar esse ano. Geralmente, o começo de ano é assim. Tem muita promessa, tem muito pouco compromisso. Aí quando chega no final do ano, Deus, pronto, Jackson, as mesmas promessas do ano passado vão ser as mesmas promessas do ano novo. E aí se torna um círculo vicioso. Sacam? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Faz sentido isso que eu estou dizendo, minha gente? Sim ou não? Povo de Jaicóis, câmbio, da escola Doroteu Sertão. Faz sentido isso que eu estou dizendo, minha gente? Sim ou não? Câmbio. Povo aí de Joaquim Pires, também da unidade escolar José Mendes Vasconcelos. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Sim ou não, por favor? Vamos adiante. Câmbio. Líderes eficazes. Né? Esse cara aqui, ele é um grande guru da administração americana, meus caros futuros técnicos em serviços jurídicos. O Peter Drucker. Né? Como vocês estudam serviços jurídicos, e aí os serviços jurídicos estão dentro aí do guarda-chuva da gestão, vocês vão ver muito falar de Peter Drucker. Ok? Povo de Pedro II está confirmando aqui. Sobe um pouquinho o chat aí, Jackson. Se eu não me engano, a profa de Pedro II é a Alana. E sobe um pouquinho. Isso. Pedro II, isso. Pode descer. Beleza. A profa Alana está confirmando aqui. O Peter Drucker, ele vai destacar alguns pontos interessantes aqui. Deixa eu calibrar aqui minha canetinha. A única definição de líder é de que é alguém que possui seguidores. Não fez tanto contraste assim. Deixa eu botar o vermelhão mesmo. O vermelhão. Sangue de boi. Não é? Olha aqui. É pessoa que tem seguidores. É um líder. Popularidade não é liderança. Resultados sim. Então, voltando lá para nossa conversa sobre os jogadores.
né? Tem jogadores que tem muita grana, que tem carreira, que tem contratos, que tem tal. A liderança, ela é nata, ela busca esse indivíduo. Mas se ele não assume, de fato, é apenas popularidade. Ok, minha gente? Esse é um ponto. E os resultados são muito importantes nesse sentido. Os líderes são bastante visíveis, portanto, eles servem de exemplos. Olha o tamanho da responsabilidade. Né? Ok, minha gente, tudo bem? Olhem a legião de jogadores jovens que usam o Neymar como exemplo. Então, o Neymar tem que ter cuidado com o que ele faz fora de campo. Né? E é assim, tem cara que não quer abraçar a responsabilidade, mas vai fazer o quê? Né? Tudo bem? Liderança, né? Assuma a responsabilidade. Ou assume ou não assume. Né? Ou você vai ser das duas uma, ou você vai ser responsável ou você vai ser irresponsável. Liderança não quer dizer posição, privilégios, títulos, dinheiro. Significa responsabilidade. Olha aí. Né? Ok, minha gente. Exige sacrifícios. Você ser líder, né? Você exige sacrifícios. Você está disposto ou está disposta a assumir esses sacrifícios? Né? O que é que ele motiva? O que é que você busca? Isso é importante. A liderança e comprometimento, né? O alcance do comprometimento necessário para a construção de equipes em uma organização é um desafio para os líderes, ok? Para haver comprometimento, os líderes devem ser capazes de construir uma visão compartilhada. Lembre-se do que eu falei ainda há pouco sobre a história dos compromissos, né, professor Maurício? Então vejam, né, para haver comprometimento, os líderes devem ser capazes de construir uma visão compartilhada. Isso aqui é interessante. Visão compartilhada. Beleza? Não fez muito contraste aí. Deixa eu botar o vermelhão, sangue de boi. Visão compartilhada. Vamos aqui a algumas competências que um líder precisa ter. Na escola, em casa, né, no trabalho, na relação com os amigos, nos grupos religiosos. O Wilaine Costa. Bom dia, Wilaine. A Wilaine fala da unidade escolar João Leal, em Nazaré do Piauí. Bom dia, seja bem-vinda, viu? Câmbio. Estamos em mais uma aula do curso Técnico em Serviços Jurídicos, Wilaine, e a disciplina é Ética e Relações Interpessoais. Fique muito à vontade, Wilaine, para compartilhar suas observações, dúvidas ou exemplos que você queira fazer aqui pelo chat, tá bom? Juntamente com as demais pessoas que nos acompanham aqui pelo YouTube, a Antônia Machado, a Arley, Gil Martins, a Beatriz Alves, a Priscila, a Micaele e os polos que se conectam conosco aqui pelo IPTV. Povo de Campinas do Piauí, de Cristino Castro, de Hugo Napoleão, de Isaías Coelho, Jaicó, Jerumênia, João Costa, Massapê, Pedro II, Pedro Laurentino, Ribeiro Gonçalves e Santa Filomena. Gente, estou olhando para o nosso reloginho aqui. Agora são 7 horas e 57 minutos. Gente, eu vou para um breve break, mas eu volto já porque tem muita coisa massa para a gente continuar discutindo.